eu estarei trazendo hoje um assunto muito importante. Né? Eu estarei explicando as fases da trilha da vida. Quais são as fases que compõem a nossa vida? Eu, na verdade, passei por uma fase em que não entendia já quem eu era e em que estado eu estava. Tentei perguntar a muitos que passaram pela minha fase, né, digamos assim, a fase da juventude, porque eu estava um pouco perturbado e não entendia as coisas como que eram, né, que achava que aí já era o fim para mim. Mas não, foi onde eu fui estudando, e compreendi que existem trilhas da vida, em fases em que são imprescindíveis você não passar. São fases em que você tem que passar. Só que a questão é, quando você não sabe qual é a fase onde você está, ou onde você está na realidade, por mais que você saiba onde você vai, será difícil você ter chegar ao seu destino, porque você não sabe onde você está. Um exemplo muito prático que eu dou é, você quer sair onde você está para um determinado lugar. Podemos dar exemplo de Baixa, da cidade da Beira. Né? Você está num lugar, mas quer chegar na Baixa. Só que você não sabe onde você está, que lugar você está. Você liga para alguém que está lá na base, que está para te receber, e a pessoa te pergunta onde que você está, e você diz, não sei onde está. Não tem como uma pessoa dizer para você, faz assim, vai de que lado, vai de que lado, sabe? Porque você não sabe onde você não sabe onde você está. Não, aí acontece uma certa discrepância, né? Uma certa desigualdade, um certo desequilíbrio. Nós falamos no vídeo passado, quando há desequilíbrio, as coisas não dão certo. Vamos a ver. Então, não importa às vezes, você pode saber onde você vai, você ver o seu futuro, mas se você não sabe onde você está, será difícil, porque vai ser. E se você não sabe onde você está, você não vai saber, por exemplo, se você vai subir um táxi, você não vai saber quando terás que pagar para chegar na baixa. Mas se você sabe onde você está, você já sabe que daqui para baixo são tantos meticais. Se você não sabe onde você está, dificilmente você saberá o tempo que vai levar para chegar onde você vai. Então, esses detalhes que muitas das vezes nós acabamos perdendo, né? Perdendo, porque nós não sabemos em que fases da nossa vida nós estamos. Então, estarei explicando aqui as etapas, as fases da trilha da vida. Existem fases. E aí pode vir a pergunta, em que fase estou? Na verdade, eu estarei explicando de 6 fases da trilha da vida. 6 fases em que todo ser humano se encontra, né? Ou terá que trilhar, são imprescindíveis. São fases em que todo que é ser humano terá que passar. Qual é a primeira fase? A primeira fase é a modelagem. O que é modelagem? Modelagem é o processo em que a alocação de informação na nossa mente, em que adquirimos as informações por osmose, através dos outros, né? Dos nossos pais, principalmente, primeiro, nossos pais, através da nossa família, dos nossos amigos, do que nós assistimos, do que nós passamos, ou o ambiente, o bairro em que nós estamos. Então, são coisas que influenciam e modelam e fazem aquilo que nós somos. Muitas das vezes nós pensamos que nós somos aquilo que nós, na verdade, somos, mas não. Nós somos aquilo que os outros colocam aquilo que os outros colocam na nossa mente, né? As informações que os outros colocam na nossa mente. A diferença é a informação que está sendo passada para você, ou o ambiente que está sendo que você está a conviver, é um ambiente que traz um certo desenvolvimento ou de uma forma positiva ou negativa. Não, há essas duas separações. Né? Se for positiva, uau, maravilha. Mas se estiveres num lugar em que modelam a sua mente de uma forma negativa, influenciam de uma forma negativa, os resultados que você vai obter, os resultados não vão ser vistos imediatamente, elas vão ser vistas normalmente quando você passa naquela fase da juventude, né? Aquela fase em que você quer despertar ou mudar a sua vida para ter os resultados. Né? Então, é onde começa a confusão, na verdade. Você começa a ver a sua vida virada para baixo. Você está à procura de resultados e no momento que você vai à procura desses resultados, os resultados que você vai ter vão ser na base das informações, da modelagem que você recebeu desde a sua infância. Da sua infância até a fase da adolescência. Então, temos que entender, a primeira fase é essa, é a fase da modelagem.
fase da modelagem. A segunda fase é a fase de tentativas e frustrações. É aquilo que eu disse, né? A fase da modelagem ocorre no processo da infância, juventude e até por lá em diante. Mas chega a segunda fase, que é a fase das tentativas e frustrações. É a fase em que tentamos colocar em prática todas as informações que nós adquirimos. É onde nós vemos o jovem, né? Logo depois de terminar a faculdade, tem aquela intenção de ingressar no emprego, mas, ou ter um emprego, mas o jovem começa a ter dificuldades, aquelas coisas, tenta para colar, tenta para lá, tenta para lá, as coisas acabam não dando certo. E aparece uma certa frustração. Se formos a fazer isso, ou levar as estatísticas do estudo, vimos que a maioria das partes, né, a fase em que ocorre muita frustração é a fase da adolescência, da juventude, né? Que o jovem tenta fazer as coisas, tenta desenvolver a sua vida, ele tenta querer aplicar tudo aquilo que ele aprendeu, né? Então, começa a ver aquela frustração, porque por causa das informações que ele adquiriu, não lhe permite entrar na fase que ele deseja alcançar. Na fase que ele deseja alcançar. Então, vamos dar um exemplo muito simples. Os judaicos, vamos dizer assim, os judeus, né? São pessoas que ajudam, ou são pessoas que modelam seus filhos muito mais para negócio, né? Eles modelam seus filhos para negócio desde o começo. E o que acontece? Os filhos, ou seja, os asiáticos, se formos a prestar atenção em formas de estudos, são pessoas que têm mais habilidades no comércio, né? São os melhores dominadores. 55% dos homens mais ricos e tudo mais, ou seja, 55% da riqueza do mundo pertence aos judeus, né? Esses árabes, isso tudo mais. Então, a modelagem que você recebeu contribuiu muito nos seus resultados. Então, um judeu, por exemplo, ou islâmico, tudo mais, fazem todos parte da mesma descendência, eles modelam seus filhos e os resultados que os filhos têm quais? Se for a prestar atenção, até aos 10, 12, 15 anos, você vai ver que o filho desses islâmicos são expert nos negócios. E quando chega a fase dos 18 anos e tudo mais, a ver ele já tem negócio dele próprio e desenvolve e vai. Então, muitas das vezes, o que acontece com as pessoas? As pessoas estudam uma certa coisa ou recebem uma certa informação na sua infância e chega naquela fase da adolescência, elas tentam ser elas, só que não conseguem ser elas. Por quê? Porque as informações que elas receberam desde a infância não entram em coerência ou não se tornam uma verdade para elas naquele estado em que elas estão ou naquele ponto em que naquele mundo real que eles estão no exato momento. Então entra numa certa discrepância. As informações não casam, porque a informação que ele recebeu lá não casa com a informação que ele quer agora. Por isso que se diz assim, muitos vivem o sonho dos seus pais. Por quê? Os pais queriam que o filho fizesse uma certa coisa que, na verdade, o filho não é aquilo que ele queria. É por isso que a importância dos pais para com os filhos, muitas das vezes, não é levar o sonho do próprio pai a colocar no filho, não. É fazer com que o filho descubra aquilo que ele tem como habilidade para ele desenvolver aquilo aí. Por isso que muitas das vezes os nossos resultados, essa fase de tentativas e frustrações, ocorre porque há esta certa desunião daquilo que nós aprendemos com aquilo que nós queremos. Estamos a ver? Então, a terceira fase, depois de você estar no fundo do poço, né? Porque essa fase de tentativas e frustrações é a fase onde você tenta e não dá certo, tenta, não dá certo, e aí você vai até lá no fundo do poço, E o bem do fundo do poço é que quando você chega no limite, a única forma de você sair dela é olhando para cima, subindo mais.
O fundo do poço é tão importante muitas das vezes, é muito importante porque ele é muito determinante para a descoberta dessa nossa terceira fase da trilha da vida. O fundo do poço te faz gritar, chega! O fundo do poço é tão interessante, tão bonito, né? Para quem compreende isso, por isso que eu sempre realço essa frase, né? Que há nos problemas. Não olhe o problema como um problema, mas olhe o problema como uma oportunidade. Porque o fundo do poço é que te faz você olhar para a vida e dizer que não, chega desse problema, chega dessa relação fracassada, chega dessa minha vida financeira quebrada, chega, já não quero, já não quero, já não quero, já não quero. Agora eu quero levar aquilo que é meu e subir. E quando você chega no fundo do poço, olha para cima e você começa a trilhar. Você começa a subir pouco aos poucos. Começa a seguir. E você descobre a terceira fase, que é o propósito. Porque é no fundo do poço onde você descobre o sentido, ou seja, no que você foi chamado. Falando de propósito, o que é propósito? Propósito é algo que agrega valor para as pessoas. Tá bom, depois de você passar aquele todo o processo de frustração, de modelagem, onde você passa aquela frustração, aqueles problemas que você está a passar, quando você chega no fundo do poço, você descobre o seu propósito. Você descobre que aquela experiência toda de frustração que você passou na vida era para ensinar os outros. Essa mesma informação é para e você influenciar ou dar essa sua informação aos outros. Entender, né? É para que ajudasse aos outros. Então, propósito é isso, é agregar valores em qualquer área da sua vida. Eu não digo que, não estou dizendo que, por exemplo, pode alguém estar a assistir esse vídeo e estiver a passar, ou passou essas tentativas de divulgações na área financeira, por exemplo. Passou tanto essas frustrações na área financeira e você chega no fundo do poço. Você diz chega. E você começa a desenhar estratégias como sair desse fundo do poço. Trilha. E você descobre o seu propósito. E quando você descobre o seu propósito, você, quando olha para baixo, você consegue ver que não, isso tudo que eu passei, alguém está a passar pela mesma coisa. E que esse alguém precisa dessa experiência que eu obtive para eu dar a ele, explicar que a trilha da vida é desse jeito para a pessoa entender. Sabe, uma coisa que me aconteceu que foi muito surreal, uma coisa real, foi: Santo, você tem tanto conhecimento. Sabe quando as pessoas estão morrendo, quando as pessoas estão desistindo dos seus sonhos, porque você não abre sua boca? É que isso é tão real. Muitas das vezes nós levamos tanto os nossos problemas e não conseguimos ver a oportunidade que está por detrás do nosso problema para salvar a vida do nosso irmão, para ajudar o nosso irmão a sair dessa. Alguém me diz, Santo, quantas pessoas estão fracassando e você tendo conhecimento de não falar? Então, você passa pelo sofrimento, é para você, ou passa pelo sofrimento por problemas, frustrações e tudo mais, depressões, é para quando você descobrir aquilo que você é, descobrir o seu propósito, você sair e dizer aos outros. Esse é que é a essência de você saber agarrar as oportunidades, saber agarrar os problemas e aprender com elas para ajudar o outro que está a passar pela mesma situação. Então, o propósito vai te dar o quê? Vai ser como uma corda que está lá, em que você está lá no fundo do poço. Você vai querer trilhar, vai começar a trilhar, vai trilhar, vai trilhar. O propósito vai te dar força. Não, eu tenho algo para acrescentar de valor para esta humanidade. Eu tenho algo para acrescentar para as pessoas. E você vai começar a sair. Você vai começar a sair. Esse processo de sair é o quê? Você vai começar a aprender com as pessoas. Você vai começar a descobrir, a aprender mais sobre a expandir, a expansão. Ou seja, a ter mais consciência sobre como alcançar aquilo que te deixou muitas das vezes para baixo. Como você ser feliz naquilo que te deixou para baixo. Até que chega um momento que é muito lindo. Você sai da cova. E quando sai da cova,
você descobre o quarto passo. Você descobre o quarto passo. Você começa a aperfeiçoar. Você começa a aperfeiçoar. Chega a quarta fase, que é a fase do aperfeiçoamento. O que é a fase do aperfeiçoamento? Onde você começa a mudar a sua forma de falar, começa a mudar a sua forma de vestir, começa a mudar a sua postura. Estudos mostram que 55% da linguagem não é a linguagem da fala, é a linguagem, a postura. A linguagem da fala representa apenas 7%. A linguagem da fala representa apenas 7% de tudo que você estiver a transmitir para as pessoas. Estou a falar aqui. Essa minha linguagem que estou a falar é apenas 7%. O restante é a minha fisiologia. O restante é como vocês veem a minha cara, como é que eu estou. Então você começa a mudar. Porque o seu propósito quando você descobre o seu propósito, as coisas mudam automaticamente. Porque você vai precisar transmitir a informação para as pessoas, oferecer algo para as pessoas, agregar algo para as pessoas. Você não pode agregar algo para as pessoas de uma forma que ninguém quer. Ninguém vai querer. As pessoas querem qualidade. As pessoas querem qualidade. Então, você tem que se tornar uma pessoa com qualidade. Então, no momento que você descobre o seu propósito e oferece às pessoas coisas com qualidade, você ganha mais. Estamos a ver? Por que muitos ganham pouco, outros não? Porque muitos ganham muito porque descobriram o seu propósito e fazem da melhor forma, com qualidade. Com qualidade. Se vocês entenderem isso. Com qualidade. A sua mente muda. Você não está a ganhar muito porque a sua mentalidade ainda não mudou. No momento que a sua mentalidade muda, você passa a ganhar mais. Porque no momento que a sua mentalidade muda, você passa a procurar, a querer saber mais. No momento que a sua mentalidade muda, a sua autoestima muda. O seu complexo de inferioridade muda. Acaba. O que faz com que as pessoas não conquistem aquilo que elas tanto querem. É porque tem algumas crianças que estão dentro delas, aquelas que